Vamos lá, vamos retomar então o nosso conteúdo. Então, vamos falar sobre os clássicos da filosofia e normatividade. Vamos falar um pouco sobre os filósofos gregos e romanos. Né? Então, falar um pouco dos sofistas, do Sócrates, do Platão, do Aristóteles e do Cícero. Primeira coisa que a gente tem que entender, e é bom resgatar isso sim, para a gente compreender, quando a gente está falando dos gregos, né, a gente não está falando da Grécia Antiga, a gente não está falando de um período estanque e uniforme durante todo aquele período que eles existiram. Né? Quando a gente está falando dos gregos, nós estamos falando de um movimento em que há um processo de evolução histórica, como é com qualquer civilização. Né? As civilizações, elas não, quando fala de Roma, né, ela não nasce assim no seu auge, assim, e quando cai está no seu auge também. Tem momentos. E quando a gente resgata aí o que vem a ser a origem da civilização grega, eles começaram, o início deles foi como qualquer outra civilização do período. Eles eram bárbaros, né? Eles agrediam, eles batiam, eles guerreavam, eles ganhavam muito na conquista bélico-militar, né? E eles também tinham uma cultura baseada muito no conhecimento teológico, como qualquer outra civilização do período, né? Quando a gente fala de Código de Hammurabi, quando fala essas coisas, tudo está tudo atrelado à questão dos deuses. A única diferença é que para os gregos estão muito apegados assim à questão da religiosidade relacionada com a natureza, ou seja, com o cosmos. Quando o grego está falando do cosmos, está falando da natureza, ele está falando essencialmente dos deuses. Né? Então, os gregos, eles vão explicar a vida deles, vão explicar o que vem a ser a realidade deles a partir do envolvimento dos deuses, tá? das decisões dos deuses. Né? Então, quando a gente vê lá o Fúria de Titãs, né? Aquele filme, então o Zeus está lá, olha assim, tá olhando para os humanos, assim, tu quis sacanear com meu filho, vou te sacanear também. Aí pega o cara, vai lá e bota no labirinto e transforma ele no Minotauro. Né? Então, os deuses influenciando a vida das pessoas. Então, o, o que os gregos fazem, então, é essencialmente olhar para essa natureza, olhar para esse cosmos e, a partir dali, identificar os deuses. Então, as estrelas do céu, as constelações, né, os astros, né, os planetas, todos eles são representações dessas divindades. E aí tu tem Deus para tudo quanto é gosto, né? Deus da festa, Deus dos deuses, Deus do amor, Deus do vinho, Deus da luxúria, né? Deus da orgia, tem Deus para tudo. Então, o que eles fazem é narrar as relações entre esses deuses, a história desses deuses, para a partir dali trazer uma representação para os gregos sobre como é que eles devem enxergar a sociedade, como é que eles devem enxergar a realidade. Como é que eles enxergam, por exemplo, o que é qual é o comportamento adequado para o sujeito, né? Como é que o sujeito deve agir, deve se comportar. E a partir dessas alegorias, dessas histórias, é que eles vão começar a construir o que vem a ser o entendimento deles sobre o que é a verdade, o que são as coisas. Então, a gente vai ver, por exemplo, né, a Temis, essa figura aí que vocês conhecem como sendo a deusa da justiça. Ela tem toda uma representação simbólica ali da balança, né, que vai buscar um equilíbrio entre a razão e a emoção, a espada para demonstrar a força da justiça e a venda, que é a tal da imparcialidade da justiça. Como a justiça ela é imparcial, como ela lida independente de quem é o sujeito, né? Se o sujeito é um parente, se o sujeito é um inimigo, ela vai ter que tratar da mesma forma, ela não pode ver quem é esse sujeito, não pode dar um tratamento diferenciado. Então, a deusa faz isso. Né? Essa é a representação dela enquanto deusa da justiça. E a história dela para os gregos, então, o nome dela é Temis, né, que para os gregos é o mesmo nome da lei, né? A lei também se chama Temis. Então, ela é filha de Urano e Gaia, e a história dela diz que ela, quando nasce, né, a Gaia não pode cuidar dela, então entrega ela a Nix, que é a deusa da noite e da escuridão. E rapidamente a Nix não consegue dar conta de cuidar
da Têmis, não consegue cuidar dela, e já pega ela e leva lá para as Moiras. As Moiras são umas senhoras assim que cuidam do destino das pessoas. Elas estão lá num tear, tecendo o fio da vida, né? Elas vão lá e vão determinando qual é o destino da pessoa, tá? Vai teando aquele fio e vai dizer, não, aquele vai casar, aquele vai arrumar um trabalho, aquele vai fazer a faculdade, né? Vai tecendo aquele fio. E quando o sujeito está para morrer, elas vão lá e cortam o fio da vida. Elas definem o destino das pessoas. Para quem assistiu aquele desenho lá, acho que da DreamWorks, que é do Hércules, né? Quando o Hércules está para morrer, assim, as moiras vão lá e tentam cortar aquele fio da vida, assim, não consegue, né? O Hércules conseguiu alcançar a condição de semideus. Então, essencialmente aquilo ali. E essa história é para representar como é que os gregos vão visualizar o que é a justiça. Os gregos dizem, então, que a justiça é isso, assim, ela começa no escuro, ela começa na escuridão, ela não enxerga nada, ela não vê nada, não conhece nada, não sabe de nada. Mas rapidamente ela começa a compreender o que vem a ser o destino das pessoas. Começa a compreender qual é a origem, de onde é que ele veio, o que foi que ele fez, e mais importante, vai definir para onde que esse sujeito vai. Então a justiça é que vai ditar o que vem a ser o destino das pessoas. Se a pessoa está certa, se está errada, etc. Então, a compreensão dos gregos está muito atrelada a essas mitologias, essas alegorias. Eles pegam essas histórias para contar o que vem a ser o entendimento deles sobre as coisas. No caso da justiça, está atrelada a essa história da Têmis. Ela vai ser conhecida também como a deusa guardiã da consciência coletiva, vai personificar a lei, a ordem social, a lei espiritual e a justiça divina. No final, ela casa com Zeus e acaba virando a constelação de Virgem. Né? Temos um outro aspecto também com relação a essas alegorias, a essas histórias. É... Não sei se foi um bom negócio, não. Então, afinal de contas, os Zeus casava muito, né? Então, deve ter se incomodado. Então, nós temos o próprio expressão artística dos gregos, né? É muito famosa com relação às peças de teatro, e elas são, até hoje, são interpretadas, né? São gravadas, são filmadas, servem de base para as histórias cotidianas, inclusive. Por quê? Porque os gregos conseguiram, por meio das suas obras culturais, expressar bem aquilo que vinha a ser os grandes dilemas, os grandes problemas deles, né? Trazer bem o que vinha a ser esses conflitos que estão presentes dentro do meio social. Então, a ideia não é retratar a história do Joãozinho e da Mariazinha lá, não. Eles transformam aquilo ou numa comédia ou numa tragédia, né? Um negócio assim. Quando o espectador enxerga aquela tragédia, que é o caso dessa peça do Sófocles, chamada Antígona, quando o espectador ouve a história, quando ele vê a história, ele acaba se identificando com ela. Por quê? Porque o problema que traz com relação à personagem principal, que é a Antígona, está justamente atrelado a algo que é um problema do cotidiano deles. Né? Então, essa peça Antígona, ela faz parte de uma trilogia. Né? Então, para quem acha que trilogia é coisa do cinema de hoje, né? Os gregos já falavam em trilogia. E Antígona é uma dessas três peças. Assim. E ela vai retratar a história de dois irmãos, dentro de um hall de irmãos, que vão brigar pelo poder e vão acabar, são filhos do rei, né? Vão acabar um matando o outro no campo de batalha. E o rei tem um preferido e acaba mandando enterrar o filho preferido, fazer todas as tratativas adequadas, né? Porque afinal de contas os gregos acreditavam que se o sujeito morria, ele deveria ser velado e enterrado. E para velar tinha que untar o corpo, passar óleo nele, colocar as moedas para o barqueiro, né? As moedas para o barqueiro lá para poder fazer a passagem do rio e tal. E se não fizesse tudo isso, o sujeito ia ficar preso na terra, vagando eternamente. Ia ficar numa espécie de limbo. E aí o rei manda fazer o enterro do filho preferido,
E o outro filho que se rebelou contra ele, ele decreta, cria uma lei, uma ordem, determinando que deixe o corpo dele lá, que tem que apodrecer e tem que ficar lá. Ou seja, é um castigo eterno. O sujeito tem que ficar vagando pro resto da vida na Terra. E a Antígona, que era a irmã dos dois, ficou extremamente chateada, né? Abalada com essa história toda. Tipo, porra, tudo bem que ele errou, meu irmão e tal, né? Mas, poxa, da nação eterna. Não é a vontade dos deuses, não é o que os deuses querem. Os deuses querem que vele para poder fazer a passagem, poder levar para outro lugar. Então, a Antígona vai lá, procura a irmã, tenta convencer a irmã para ajudar ela. A irmã, no primeiro momento, concorda, depois corre, foge. E aí a Antígona não se dá por satisfeita e ela vai escondida. Então, ela pega, vai lá onde está o corpo do irmão, de madrugadinha, assim, e começa a untar o corpo, preparar o corpo. E quando ela está preparando o corpo, chegam os guardiões, né, os guardas. E aí prendem ela. É o que está retratado nessa pintura renascentista, né? A Antígona sendo presa ali enquanto ela está montando o corpo. E então ela vai para julgamento. E quando ela vai para julgamento, o rei já tinha perdido 2 filhos, né? E as pessoas tudo meio consternadas assim, com a situação. Afinal de contas, se estivesse no lugar dela, será que não faria a mesma coisa? Né? Porque é o irmão, vai ficar com aquele prejuízo eterno, vagando pela terra, que coisa mais absurda. Então, eles tentam ajudar ela, para fazer com que ela se livre do julgamento. Então, vão julgar ela, vão inquirir ela, né? E vão perguntar para ela, assim, olha, o Antígona, então quer dizer que tu não tomou conhecimento da ordem do rei, tu não soube da ordem do rei. E a Antígona diz, não, eu de fato tomei conhecimento da ordem do rei. Eu recebi a ordem, eu soube dela. Ah, Antígona, então quer dizer que no fundo tu não entendeu o que o rei quis dizer. Tu achou que era o contrário. E ela disse, não, eu entendi exatamente o que o rei quis dizer. Eu entendi que ele mandou não velar o irmão. Aí porra, o cara, tá tentando ajudar, e ela lhe sacaneando. Ah, então, Antígona, por que é que tu fez o que tu fez? Por que é que tu contrariou a ordem do rei? E a Antígona pega e diz, olha, eu contrariei a ordem do rei porque acima da lei dos homens está a lei divina. Acima da vontade dos homens, acima de qualquer indivíduo, está o que vem a ser a determinação por parte dos deuses. Então, essa discussão, essa peça, ela vai retratar justamente algo que está bem presente dentro do contexto social dos gregos do período, que é o conflito relativo entre a lei positiva, a lei criada pelos homens, para reger a vida dos homens, com aquilo que vem a ser as leis divinas. Afinal de contas, nós estamos falando de um povo que tem uma série de deuses, cada deus com uma vontade própria, com um interesse próprio, com um desejo próprio. Então já temos conflitos entre o que vem a ser os deuses, né? Eles estão lá olhando, quando tem aquela tempestade em alto mar, aqueles raios caindo na água, é porque o Zeus está brigando com o Poseidon, né? Então, se tem esse conflito lá, quem dirá da vontade dos deuses, que as pessoas estão se submetendo, porque é a crença delas, aquilo que elas têm como mais valoroso, conflitando com aquilo que vem a ser a lei dos homens. Então, as peças teatrais, elas acabam ganhando esse caráter universal justamente porque elas trazem esse reflexo daquilo que é uma necessidade das pessoas, um conflito que está presente dentro da sociedade, algo que está lá. A ideia não é representar a história de uma filha de um rei, dos irmãos se mataram, não. É para representar o que vem a ser o conflito entre a lei dos homens e a lei dos deuses, a lei natural. Né? Então, nesse aspecto, é o primeiro registro que a gente tem, assim, mais antigo, a respeito desse conflito entre a lei natural e a lei positiva. Vejam, vocês querem compreender o que vem a ser a mentalidade de um determinado povo, quais são os valores de um determinado povo, querem compreender o que se entende como mais correto, quais são os problemas, né? O que está presente dentro daquele determinado meio social, consumam a cultura dele. Vejam, assistam filmes, vejam séries, leiam livros, história em quadrinho, ouçam música.
consumam cultura. Por quê? Porque todas essas expressões culturais, elas não são só entretenimento. As melhores produções culturais, elas vêm justamente com uma finalidade de trazer uma crítica, de trazer conteúdos para debate, para discussão, para a gente perceber problemas que estão presentes e que às vezes a gente não se dá conta, né? E que muitas vezes vão fazer críticas bacanas com relação àquela realidade. Entender a mitologia que rege aquele povo, digamos. E quando eu estou falando disso, de consumir cultura, eu não estou me referindo só à questão do grego, né, do antigo, mas da realidade atual, né? Então, quando eu falo para consumir cultura, por exemplo, tem uma série que eu adoro, assim, eu sempre recomendo, que é o tal do Black Mirror, né? Uma série de ficção científica que tem lá no Netflix, e o pessoal assiste e às vezes fica achando que assim, então, será que nós vamos ter tecnologia assim lá no futuro? Pessoal, a principal discussão dessa série, por exemplo, não é trazer o aspecto da tecnologia, isso é uma consequência. O principal aspecto dessas séries é justamente retratar problemas que são atuais, problemas de hoje, e não problemas futuros. É algo que está presente dentro da realidade de hoje. Para quem, não sei se vocês já assistiram a série ali, mas tem uns episódios ali, vai retratar o que é o político, vai retratar o que são as redes sociais, como é que as pessoas se relacionam com aquilo. A gente já começa com o título, né? O que é o Black Mirror? O que é Black Mirror? O espelho negro, né? O espelho negro é isso aqui, ó. Isso aqui é o espelho negro. É a tela do celular, é a tela do tablet. Né? Então, está trazendo um espelho perverso aí do que vem a ser a nossa realidade hoje. Projeta no futuro, mas está falando de hoje. Então, as melhores obras de ficção, já dizia o George Orwell, as melhores obras de ficção não são aquelas que estão representando como é que vai ser lá na frente. São aquelas que estão representando o que é o problema hoje. Então, consumir cultura está atrelado a isso, a entender a nossa realidade, entender os problemas das pessoas. Certo? Todo prosseguimento aqui, então. Então, a gente tem, nessa sociedade grega, os tais dos pré-socráticos. Por que eles se chamavam de pré-socráticos? Eles não se chamavam de pré-socráticos, né? Quem chama de pré-socráticos somos nós, hoje. Os historiadores de hoje. Eles são uma categorização para eles. É todo mundo que veio antes do Sócrates. Por quê? Porque não tem uma identificação tão comum assim entre eles. Né? Então, ali, o que acontece? A gente tem esse primeiro momento da civilização grega em que eles são iguais a todos os outros, estão atrelados aí a percepções extremamente teológicas, né, baseadas na vontade dos deuses, etc, etc. Mas eles se destacam justamente porque eles são bons na briga. Eles são bons na conquista militar, né? Os espartanos, né? Então, eles são bons no conflito. E, com isso, eles ganham uma soberania na época militar, bélica. Por ter essa soberania militar bélica, eles acabam adquirindo muitos escravos. Eles conquistam um determinado território e acabam adquirindo muitos escravos. Por adquirir os escravos, os gregos acabam pegando esses escravos e colocando para o trabalho braçal, para o trabalho físico. E ao colocar esses escravos para o trabalho físico, isso possibilitou a eles uma outra condição, que é parar para usufruir da vida, para não precisar ficar pensando muito no trabalho braçal, no trabalho físico. Para eles, esse trabalho físico não era coisa do cidadão grego. O cidadão grego, né, aquele homem maior de 21 anos, detentor de propriedade, nascido na Grécia, esse cara, que dentro do universo de 300 mil eram 20 mil pessoas, esse cara era o bom da bola, né? Ele era um sujeito que tinha condição efetiva do período. Então, ele vai dedicar o tempo para outras coisas. E nessas outras coisas está centrada, por exemplo, a ideia do desenvolvimento dos diversos pensadores do período.
né? Quando a gente vê um avanço da matemática, da arquitetura, das artes que ocorrem nesse período, é decorrente justamente disso, porque eles têm um regime escravocrata que tem uma galerinha lá trabalhando para eles, né? Então, nesses pré-socráticos, a gente tem aí uma vinculação entre a filosofia, a religião e a crença. Eles já começam a desenvolver um pensamento filosófico, né, racional, mas ainda muito atrelado a essa percepção da religiosidade, né? Como objeto de estudos, eles vão ter a natureza, a composição da matéria, a origem das coisas e a perspectiva do universo. Então, essencialmente, os gregos estão lá olhando para a natureza e tentando compreender como como é que ela funciona, né? Tentando entender a vontade dos deuses, estabelecer como é que os deuses pensam, como é que eles agem. Aqui a gente começa um processo de transição desse pensamento mítico para um pensamento mais filosófico, mais racional. Por quê? Porque dentro desse processo de observação da natureza, eles começam a chegar a conclusões daquilo que a gente chama de racionalidade, né? Um conhecimento que beira o pré-científico, assim. E a partir daí, quando está tentando identificar, por exemplo, a vontade de Poseidon, então fica olhando para a maré e analisando a maré, tu acaba descobrindo que existem ciclos, é um processo cíclico, então tu acaba descobrindo que não é só a vontade do Deus, mas tem um conhecimento racional ali da própria natureza que eu consigo desenvolver, que eu consigo perceber ele. Então a gente começa esse processo de transição, da explicação tudo a partir de uma entidade metafísica, né, que não existe, não é física, então ela é metafísica, é da natureza, dos deuses, né, para um pensamento mais filosófico, mais racional. Nesse período a gente vai ter o Tales de Mileto, o Heráclito, o Pitágoras, para quem tem saudade lá da matemática, né, o Xenófanes, o Demócrito, dentre outros. Nesse período a gente vai ter alguns autores que vão falar sobre justiça, mas a justiça ali não tem uma uniformidade, assim, não há um entendimento, um conceito unificado sobre justiça. Eles simplesmente falam que tem que ser justo, que tem que fazer a justiça, mas não especificam o que eles entendem por justiça, como é que eles pensam o que é justiça. Dentre os pré-socráticos, a gente começa a desenvolver o tal dos sofistas. Quem são os sofistas? Vejam, a partir do momento que eu saio daquele estágio mais básico, mais rudimentar, e eu começo a estruturar, a partir do movimento escravocrata, uma possibilidade de desenvolvimento racional dentro da civilização grega, isso também permite que haja uma organização política mais estruturada, né? Porque as pessoas têm mais tempo para participar da vida política. Então, quando a gente discute as grandes contribuições dos gregos para o direito ocidental, nós vamos falar da República e vamos falar da filosofia. Então, a República surge nesse período, em que há um grande avanço em termos de discussões, de debates. Nós temos esses grupos que estão pensando lá sobre a matemática, sobre as artes, mas nós temos um grupo que vai se focar para dentro da cidade, que são os sofistas. São aqueles que vão parar e dizer assim, olha, como a gente está com essa organização política aqui exemplar da participação do cidadão nas decisões, na praça pública, na ágora, vamos se focar nisso aqui, vamos se aprofundar com relação a isso aqui. Então, para eles, o belo, o formoso é o discurso, é o poder falar bem em público, né? Aquilo que a gente vai ver como a atividade do logógrafo, né? O primeiro advogado, aquele sujeito que vai lá e consegue fazer uma sustentação, defender uma tese em praça pública e as pessoas ouvem e acreditam naquilo e apoiam ele, né? O cara chega a se prontificar para fazer a defesa da tese de outro sujeito para poder ganhar esse espaço, assim, para poder ficar famoso, né? Então, aqui nós temos o Protágoras, que vai dizer que o homem é a medida de todas as coisas. Ele fala isso porque ele está centrado na vida da cidade, né? Que a gente só vai conhecer o Protágoras por conta do Platão, porque esses sofistas, assim como os pré-socráticos de modo geral, quase nunca escreveram nada. Eles escreveram pouca coisa. Por quê? Porque escrever na época, a tecnologia existente, é talhar a pedra ou talhar a madeira. E talhar a pedra, talhar a madeira é uma atividade física, que não é coisa de cidadão, é coisa de escravo. Então, o grego até intelectualizava as coisas, ele pensava sobre aquilo, ele desenvolvia aquilo,
mas ele não queria passar o trabalho de ficar escrevendo, né? Então, o Protágoras, numa dos seus discursos, ele vai falar que o homem é a medida de todas as coisas, né? Tem que pensar, não adianta ficar desperdiçando tempo falando lá sobre a natureza, sobre a maré, tem que focar naquilo que é efetivamente relevante para o homem dentro da cidade. E o Platão, então, desce a linha nesse sujeito, critica muito ele, com relação a essa colocação do Protágoras, e a gente só vai conhecer o Protágoras porque o Platão está criticando ele. E, no fim, o Kant, então, lá no movimento iluminista já, retoma essa discussão do Protágoras lá na sua teoria da razão pura, da razão prática, justamente para reafirmar que o homem é a medida de todas as coisas, que o homem tem que ser o centro das discussões, dos debates, né? E aí tá uma outra conotação para isso. Para os sofistas, a lei é responsável pela libertação humana dos laços da barbárie. Afinal de contas, dentre todos os povos do período, os gregos é o que vão se destacar por conta dessa participação social, coletiva. Eles é que vão estar lá tomando decisões justas, né, democráticas, dentro da república, enquanto os outros povos simplesmente manda quem tem poder, quem tem força, quem domina a espada, né? Então, são os bárbaros. Então, para eles, a lei é o que separa eles dos demais. Temos aqui uma oposição já entre a lei da natureza, chamada de physis, e a lei convencionada pelo homem, chamada de nomos. Então, aquele problema que foi retratado lá na Antígona está presente aqui para os sofistas. Afinal de contas, temos presente já dentro das discussões da Ágora o debate entre o que vem a ser a lei da vontade dos deuses com aquilo que é a vontade dos homens. E aqui começa a predominar a vontade dos homens e não a vontade dos deuses. Por quê? Porque é uma discussão em praça pública, é um debate coletivo, foi feito por meio da República. Então, nós estamos no auge da República, nós estamos no auge daquele movimento em que se valoriza o que vem a ser essas construções coletivas de normas e regras. Aqui temos uma crítica do Trasímaco, né, que vem dizer que a justiça é vantagem para aquele que domina e não para aquele que é dominado. Afinal de contas, as leis são criadas pelo cidadão grego para o cidadão grego. A lei não é para todo mundo. A lei não visa beneficiar todo mundo, né? Então, já temos algumas críticas nesse sentido. Temos, hoje, posições divergentes a respeito dos sofistas. Né? Temos uma versão majoritária, que é pejorativa com relação aos sofistas, e os autores majoritariamente falam mal dos sofistas porque Platão falava mal dos sofistas. Então, Platão dizia que eles relativizavam a verdade, afinal de contas faziam o papel do advogado, né, o logógrafo. O sofista queria resolver o problema, ia fazer a sustentação do problema. Por exemplo, a separação, e vai discutir a guarda de criança. O sofista ia lá e dizia, não, a guarda tem que ficar com a mãe, porque é quem cuida, quem ama, quem amamentou, quem vai tem uma relação de afeto. Não. Então, num dia ele fala isso. No outro dia mudou o cliente. É outro cliente, mas é o mesmo caso, a separação e guarda de criança. Ele vai dizer, não, a guarda tem que ficar com o marido, porque o marido é que tem as posses, é que trabalha, é o que tem as condições de arcar com o sustento e com a criação, tal. Então, vejam, o Platão olhava para aquilo, o Platão dizia assim, que cara de pau, né? Cada dia ele defende um troço diferente, não tem uma verdade absoluta, ele não defende algo como certo que vai até o final, ele simplesmente se adequa àquilo que é as necessidades dele naquele momento. Então, Platão desceu a lenha, e todos os autores depois que leram Platão também descem a linha dos sofistas. Mas nós temos um entendimento diferente, um pouco mais recente aí, do Kefir, que vem questionar um pouco aí o que vem a ser esse posicionamento a respeito dos sofistas, colocando, por exemplo, que o sofista, né, se ele faz esse papel assim, de entrar em praça pública e fazer uma sustentação oral para a coletividade, de forma em que ele convence as pessoas da tese que ele está defendendo, significa que esse sujeito ele tem uma proximidade muito próxima com o entendimento do que é essa moralidade da sociedade.
de como as pessoas entendem o que é o correto, o que é o certo dentro daquele determinado momento. O sofista vai ser o cara que vai conseguir entender e tocar no coraçãozinho das pessoas na hora que está falando, né? Não sei se alguém já fez a disciplina de tribunal do júri, né? Para fazer uma sustentação, para te pegar a plateia, o público lá, e fazer ele te acompanhar no raciocínio para chegar a uma determinada conclusão, isso não é simples. Isso tem que demonstrar uma certa afinidade com o que as pessoas estão pensando. Então o Keffer coloca isso assim, olha, o sofista, o pessoal critica, fala mal, mas ele tinha um papel bem importante naquela sociedade. Ele tem um papel bem fundamental, assim, no sentido de entender os anseios, as necessidades, de compreender o que eles têm de posicionamento, assim, né? Então, é claro que ele não deixa de criticar também alguns pontos, assim, ele chega a falar que o sofista é parecido com o que tem de pior hoje do jornalista e do publicitário, que pega um dedinho de verdade e transforma aquilo numa verdade absoluta e grande, gigantesca, tal. Então, ele também faz críticas, assim, mas não são as mesmas críticas inerentes àquilo que devia ser essa versão majoritária. Pois bem, passado tudo isso, a gente entra ainda com os sofistas trabalhando, a gente tem o Sócrates. Sócrates, que já estava numa idade assim avançada, ele está inserido dentro de um contexto que é uma Grécia que já não funcionava mais no seu auge da República, né? Aquela República, a participação popular, aquilo tudo já não funciona mais. A Grécia foi dominada, foi conquistada, e os dominadores, ali, os conquistadores da Grécia, vão lá e derrubam o governo e colocam 30 tiranos para governar. 30 pessoas designadas por eles para tomar as decisões. E a partir dali é que o Sócrates está inserido, né? Então, o Sócrates é um cara que ele assume dois lemas principais para ele, que é a essência do pensamento dele. Primeiro, é que tudo que sei é que nada sei, né? Então, quando eu brinquei antes lá no comentário do Ricardo, eu não vou ter aqui porque eu caí e voltei, né? Quando eu brinquei no comentário do Ricardo lá no início da aula, quando eu perguntei o que era o direito, né? Foi justamente isso, assim, né? O Sócrates diz, olha, tudo que eu sei é que nada sei. Eu não tenho, eu reconheço humildemente que eu não sei tudo e eu quero aprender. Então, o Sócrates tem um valor nesse sentido de sempre se colocar numa condição menor. Só que uma condição menor dele, ele também reconhecia a ignorância dos outros, né? Então ele era meio sacaninha, assim. Então, o outro lema dele é conhece-te a ti mesmo, que ele pega no oráculo de Delfos, né? Que é, em tese, é o que está escrito nessa placa aqui, né? Conhece-te a ti mesmo. E o oráculo de Delfos é isso aqui, né? Então, se vocês forem para a Grécia, vocês já foram para a Grécia, né? Hoje, vocês vão lá e é exatamente isso aqui que vocês vão encontrar como o oráculo de Delfos. Um troço legal, assim, bacana, né? E ele usa esse sentido, assim, conhece-te mesmo, porque para ele, se o indivíduo de fato se conhecer, se reconhecer, ele souber o que vem a ser as suas necessidades, aquilo que ele precisa, aquilo que ele não precisa, aquilo que de fato ele deseja, quais são as suas limitações, seus defeitos. Se ele fizer isso, ele vai ser muito mais feliz. Ele vai ser um sujeito que vai alcançar efetivamente a felicidade. A gente tem que pensar um pouco no Sócrates na hora que a gente vai para as compras, por exemplo, né? Será que eu de fato preciso comprar isso? Né? Será que de fato eu preciso comprar tudo isso? Será que será que isso aqui vai ser útil para mim? Sócrates dizia isso. Claro que o Sócrates, claro, ele era tão desapegado assim que ele não pagava as contas, né? Os troços assim, quem pagava as contas dele eram os discípulos, né? Acabavam, ele ia fazer feira, eu só pegava e não pagava, que pagava eram os discípulos, era um troço assim. Mas enfim. Então o Sócrates tinha uma mãe que era parteira, e parteira em grego se chamava Maiê, né? E por conta disso ele desenvolve um método então de aprendizagem, de discussão, que ele vai chamar de método maiêutico,
em homenagem à mãe dele. Então, se a mãe dele era parteira e ajudava a dar luz à vida, nessa atividade de Maillet, né, ele, com meio do seu método, ele quer tentar, então, dar luz ao conhecimento, dar luz à sabedoria. Então, ele desenvolve o método maiêutico, que a gente vai conhecer como dialética, mas que está atrelado aí um pouco de ironia, né? Qual é a questão do Sócrates? Para ele, ele sabia, reconhecia a própria ignorância, mas quando alguém vinha e se colocava como alguém mais sábio, ou mais inteligente, ou mais capaz, o Sócrates pegava no pezinho, né? Ele ia lá e dava uma mexida no sujeito, sempre utilizando do método dialético, que é essencialmente perguntas. O sujeito afirmava alguma coisa, ele começava a fazer perguntas, 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 até que chega num ponto em que ele começa a retrucar com afirmações, questionando as afirmações do sujeito, né? E aí, claro, isso fez com que ele criasse alguns, por assim dizer, inimigos, né? Algumas pessoas que não gostavam um pouco dele. Tem uma cena aqui que eu vou passar para vocês, que é do filme do Sócrates, uma produção italiana, que retrata um pouco desse contexto aí do método maiêutico aqui. Eu vou colocar, eu preciso trocar a configuração do som aqui e vou dar o play. Se não tiver som, vocês me avisam, tá bom? Ma è un'accusa molto grave. Te l'ha fatta un certo Meleto. Siediti. Guardate Socrate. Ti saluto, Socrate. Oh, guarda, il bellissimo Ippia. Era un pezzo che non avevamo il piacere di vederti in città. Dove vai così ben equipaggiato? Vado al ginnasio a pronunciare un discorso sulla genealogia degli eroi. Ti piacerebbe sentirlo? Ho da fare e non posso sfortunatamente accompagnarti. È un discorso che ho già fatto e che tutti mi hanno detto che è molto bello. Mi farebbe piacere avere anche la tua opinione. Hai detto molto bello. Sai dunque cos'è la bellezza? Ma certamente. E saresti capace di spiegarmelo? Facilissimo. Una bella vergine. Socrate, ecco che cos'è bello. Una buona risposta. Ma dimmi, Ippia, si può dire che una bella giumenta è bella? Sì, al mio paese ci sono giumente di gran bellezza. E una bella pentola, Ippia, si può dire che è una bella cosa? Non capisco, mio caro Socrate, che tu ti possa servire di un oggetto così prosaico per parlare di cose così elevate. Che vuoi farci? Sono soltanto un buzzurro. In ogni modo devi ammettere anche tu che una bella pentola è bella. Sì, può darsi. Però la più bella delle pentole a confronto di una bella vergine è brutta. Come la più bella delle vergini sarà brutta se si confronta ad un dio, non è questo che dici? Esattamente. Eppure mi hai detto prima una bella vergine, ecco che cos'è bello. Adesso mi dici che se si confronta ad un dio è brutta, ma non può essere bella e brutta allo stesso tempo. Vedi, non mi dici ancora che cos'è la bellezza. Te lo spiegherò un altro giorno, quando vorrai. Ti saluto. Então, isso aí é um pouquinho do que o Sócrates aprontava, né? Então, o sujeito vinha, afirmava algo e ele ia questionando, né, com perguntas, e a partir daí vai desconstruindo o que vem a ser a fala do sujeito. E a partir do momento que ele começa a fazer isso, claro, as pessoas, ele faz isso no meio da cidade, está transitando, está andando com seus discípulos, e as pessoas vão falando com ele, vão se metendo na conversa dele, e ele vai atiçando elas com as perguntas, né, que vai acabar criando um grupo assim bem antipático com relação ao que vem a ser a conduta dele. Então, o que acontece? Como eu falei antes, o Sócrates ele vive nesse período em que a República Grega já não era mais essas coisas. Ela já estava lá embaixo. Por quê? Porque ela estava corrompida. As pessoas que estavam no poder estavam se beneficiando dele, estavam se aproveitando dele, estavam tirando proveito, estavam decidindo a seu favor, a favor dos seus próximos, e os pupilos do
do Sócrates, né, seus discípulos, olhavam para tudo aquilo e ficavam indignados, assim. Então eles iam lá e conversavam com o Sócrates. Pá, tu viu lá o fulano? Fulano foi lá e tomou uma decisão lá, julgou contrário ao ciclano, só para favorecer o Beltrano, que é seu parente, que é seu próximo, tá? E aí o Sócrates olhava para aquilo, da mesma forma como ele desenvolveu o método maiêutico, então ele questionava, né? Então o que que é um bom governo? O que que é tomar uma decisão justa? O que que é governar bem, né? Qual é o propósito da lei? Qual é a finalidade dela? Então ele começa a fazer as perguntas e eles começam a responder e ele vai construindo em cima disso. Então, dessa forma, o Sócrates acaba dando início àquilo que a gente chama da filosofia política. É a forma mais clássica de filosofia. A filosofia vai surgir, então, justamente dessa decadência da política grega, da República Grega. Quando a gente pensa que as maiores contribuições para o direito ocidental hoje, por parte dos gregos antigos, são a República e a filosofia política, a gente tem que perceber que essas duas coisas não coexistiram. Pelo contrário, a filosofia política só surge porque a política não funcionava mais, a República não funcionava mais. Né? E é por conta disso que nascem essas críticas. Então, Sócrates começa a discutir então o que é a justiça, o que é o bem, o que é a coragem. O Sócrates vai dizer, olha, o sujeito, ao praticar o mal, ele crê que está praticando algo que leva à felicidade dele. Quando ele agride alguém, quando ele rouba, ele faz isso porque ele acha que ele precisa daquilo que ele vai tornar ele feliz. E para o Sócrates, né, conhece-te a ti mesmo. Se a pessoa de fato se conhecesse, se ela compreendesse quais são efetivamente as suas necessidades, aquilo que ela efetivamente precisa, ela não precisaria ter batido, ela não precisaria ter roubado, não precisaria ter tentado tirar vantagem de outra pessoa, porque ela não tem necessidade daquilo. Né? Então, para ele, a ética vai estar atrelada, portanto, ao conhecimento, principalmente ao autoconhecimento. Ele ainda afirma que a ética do coletivo se sobrepõe à ética do indivíduo, ou seja, a gente tem essa percepção, né, de quem nós somos, quais são as nossas necessidades, etc. Isso é importante para a nossa vida, é essencial, mas ela não pode se sobrepor àquilo que vem a ser as necessidades da coletividade. Ou seja, se na coletividade se reuniu em ágora, em praça pública, e decidiu uma lei, e essa lei foi aprovada, um cidadão que se sentir prejudicado com essa lei, ele não pode deixar de cumprir ela. Mesmo que a lei seja injusta com relação ao sujeito, o sujeito tem que cumprir a lei até o momento que ele conseguir revogar ela, ou modificar ela, ou alterar ela para favorecer ele. Até lá, ele tem que fazer cumprir a lei. Então, ele não pode simplesmente se eximir de cumprir essa responsabilidade. Esse é um ponto importante para nós, porque toda a nossa filosofia, desde os gregos, passando pelos romanos, passando pela filosofia medieval, vai estar centrado nessa ideia de que o coletivo é maior do que o indivíduo. E por meio disso, a gente, durante todo esse longo período de tempo, nós estamos falando de praticamente milhares de anos, né? Todo esse período de tempo, a gente centra, né, na ideia de que as decisões coletivas têm que se sobrepor às decisões individuais. Isso vai se modificar com a modernidade. Por que com a modernidade? Porque na modernidade a gente começa a reconhecer o que vem a ser os direitos fundamentais, os direitos individuais. E a gente começa a dizer que, olha, tem direito que não pode ser transgredido por aquilo que vem a ser uma lei, uma norma. Tem direito que é tão importante, tão significativo, que o rei não pode se opor com relação a esse direito. Então, é só com a modernidade que a gente inverte isso e coloca o indivíduo numa condição superior àquilo que vem a ser o coletivo. E isso começa, em termos da filosofia, aqui com o Sócrates, que vem defender esse pressuposto, de que o coletivo se sobrepõe ao indivíduo. Tranquilo?
Então, para o Sócrates, então, as leis, elas têm uma obediência incontornável, ainda que injustas. Então, não importa qual é a lei criada, qual é a regra criada, o sujeito tem que fazer cumprir a norma, tem que cumprir a lei. Né? E isso resulta para ele num problema, afinal de contas, aqueles indivíduos que estavam se incomodando com Sócrates, dizendo que, né, ele estava lá espizinhando eles em praça pública, estava provocando, o Sócrates estava lá provocando, que humilhava eles, se juntaram com outros, que são os governantes, os tiranos, porque os pupilos, né, os discípulos do Sócrates estavam lá questionando as práticas existentes. Não que Sócrates tivesse dito, vai lá e faz tal coisa, mas ao desenvolver a retórica, a argumentação, a discutir o que é o governo justo, a discutir o que vem a ser a ação correta, o justo, a ação mais adequada, o governo, o que é um bom governo, ao fazer todos esses debates com os discípulos assumiram a própria interpretação do que vem a ser a norma, a própria interpretação do que vem a ser essas ações. E passaram a questionar, por exemplo, tradições, passaram a questionar costumes, passaram a se opor a decisões por parte do governo. Tem um gato na porta me chamando. Passaram a discutir com relação a todas essas medidas, e aí acusaram o Sócrates, então, de estar corrompendo a juventude. O Sócrates, então, está distorcendo a cabeça das pessoas, dos jovens, está transformando eles em pessoas que estão se colocando contra a sociedade grega da época, tal, e levam ele para julgamento. Os discípulos dele tentam convencer ele, né, a assumir um logógrafo, fazer a defesa dele. Ele se recusa. Não, mas esses caras que relativizam a verdade vão falar no meu lugar. Não, pode deixar que eu me defendo. E ele vai para julgamento para se defender, e ele faz o que ele sempre fez. Né? As pessoas fazem uma pergunta para ele, ele responde com mais 3 perguntas. Então, ele nunca dá uma resposta direta para o sujeito, né, para quem está lá inquirindo ele. Os discípulos até entendiam os questionamentos dele, mas quem estava inquirindo ficou com raiva, né? Fazia uma pergunta e ele respondia com mais 3 perguntas. Então, isso fez com que ele fosse condenado à morte. Né? Então, o Sócrates foi determinado que ele deveria tomar cicuta, que é um veneno produzido a partir de uma planta, e que ele deveria, portanto, morrer. Então, ele vai para a prisão, passa a noite na prisão para tomar o remédio no dia seguinte, né, o veneno, e aí os discípulos vão lá falar com ele, né, dizem assim, bom, Sócrates, vamos fugir, vamos sair daqui, né, vamos para outro lugar, vamos para outra cidade, vamos correr. E o Sócrates, eu na minha idade, né, já tinha uns 80 anos na conta deles, né, a expectativa de vida da época não faz muito sentido 80 anos, né. E aí ele disse, eu vou sair correndo daqui com a minha idade, né, eu vou correr para onde? Vou fazer o que do resto da minha vida? O que eu vou fazer em outra cidade? Aqui eu sou o Sócrates. Agora em outra cidade eu vou ser quem? Vou ser um velho desamparado que não tem nada. Então ele pega e diz, não, eu vou ficar, eu vou cumprir a pena, até porque eu sempre disse que a lei é incontornável. Se foi julgado, se eu fui condenado e eu tenho que morrer, então eu vou morrer. Mas aí o discípulo dele diz, olha, mas Sócrates, né? Pô, tu vai morrer por uma condenação injusta. E o Sócrates responde, mas eu prefiro morrer por uma condenação injusta do que morrer por uma condenação justa. Como assim? Olha, eu prefiro morrer por algo que eu não fiz do que levar na consciência morrer por algo que eu fiz. Então é melhor eu não ter feito nada e ser condenado do que ter feito alguma coisa e ser condenado. Eu fico mais tranquilo, morro mais tranquilo. Então, Sócrates, esse aqui é outro quadro renascentista que vai retratar isso. O Sócrates, mesmo no leito de morte lá, ele está lá continuando dando suas aulas, né, falando para os seus discípulos, tal, comentando sobre, ensinando para eles, né, de modo geral, assim. E aí nós temos o Platão. Sócrates morre, vem Platão. Platão é um principal discípulo de Sócrates. Ele é um cara que Sócrates tinha muito carinho por ele, muita atenção com ele. Platão
ficou extremamente abalado com a morte de Sócrates, né? Ficou mexido, assim. Foi para o Twitter e postou lá, #chateado. Ele, é, ele foi lá e disse, pô, né, o Sócrates, um cara tão bom, né, nunca fez mal a ninguém, né, um troço assim meio difícil, né, como é que um cara desse morre? Isso mexeu tanto com o Platão, que o Platão resolveu fazer o contrário do que o Sócrates fazia, né? Se o Sócrates vivia no meio do povo, no meio da cidade, no meio das pessoas, e lá ele propagava suas ideias, o Platão vai se afastar da cidade. O Platão vai lá para a Biboquinha do Sul, lá no cantinho, né, longe do centro da cidade, e lá ele funda a academia dele. Então, lá ele diz, olha, o ermo. O ermo é centro aí, ele foi mais longe. Ele vai, o Platão foi lá e construiu a sua academia longe do centro da cidade. Por quê? Porque ele não queria que ninguém ficasse ouvindo o que estava falando. Ele não queria morrer igual o Sócrates. Então, levam lá para o canto. Só vai lá mesmo quem de fato quer aprender, quer conhecer, quem quer entender. Né? Então, não vou ter problema. Vários dos escritos do Sócrates a gente só conhece por conta do Platão. Sócrates não escreveu uma linha, né? Porque era coisa de escravo, né? O Platão é que vai escrever, porque ele já domina a tecnologia recém-lançada, né? O novo iPhone chamado Papiro, né? iPapiro, né? Então ele pega o papel lá e começa a escrever. E ele conta todas as histórias do Sócrates, tal. Depois da morte de Sócrates, ele vai escrever. Isso faz com que alguns autores questionem, por exemplo, se o Sócrates de fato existiu. Porque o Platão escrevia tão bem, falava tão bem, e ele escreveu isso depois da morte do Sócrates. Quem garante que o Sócrates não era, por exemplo, um personagem criado por Platão? Alguém fictício? Afinal de contas, ele escrevia bem, vai saber. Mas depois eles constataram por meio de outros autores da época, sofistas, né, que acabaram escrevendo alguma coisa e que de fato vão afirmar de que o Sócrates existia, tentaram trazer um pouco do que vinha a ser as suas colocações, tal. Então tá meio pacificado de que o Sócrates de fato existiu e que o Platão foi lá e fez esses registros. Então o Platão, por conta da morte do Sócrates, ele muda a sua percepção, assim, sua contribuição teórica. O que o Platão faz ele é visto como um idealista. Por que um idealista? Porque ele projeta como deve ser a cidade grega, como deve ser a política. Ele não tenta identificar como ele não quer criticar como existe. Ele quer propor uma forma diferente. Por que uma forma diferente? Porque da forma como está, não funciona. Afinal de contas, matou Sócrates. Então tem que ser um negócio novo. Então ele é visto como um idealista, justamente por projetar uma nova forma de organização. Para ele, então, as ideias são certas, eternas e imutáveis. Se ele questiona os sofistas, porque os sofistas relativizavam a verdade, para ele as ideias são absolutas. Então, acima dessas situações todas. A partir do momento que tu fixou, tu bateu aquele determinado conceito, aquela determinada ideia, isso ganha um caráter utópico, assim, né? Ele ganha eternidade por conta daquilo. Para ele, apenas o filósofo, que é o sujeito que detém a alma logística. O que é a alma logística? Né? É a capacidade do raciocínio. É o sujeito que consegue fazer o desenvolvimento racional do pensamento. Quando a gente discute a racionalidade, né? O que é a racionalidade? É esse desenvolvimento da capacidade intelectual das pessoas. Essa racionalidade, essa construção do pensamento que a gente vai fazendo a partir de ideias, lá na frente a gente vai chamar de ciências. Né? Então a ciência não é uma coisa nova, é uma coisa moderna. A ciência, né? A expressão ciência, cientista, vai surgir em 1700 e Guaraná de rolha. Né? Então é uma coisa extremamente recente, assim. E lá atrás ele vai chamar de ciência, vai chamar de episteme, e posteriormente eles vão começar a chamar de racionalidade.
para até conhecer o termo como ciência propriamente dito. Então, apenas um filósofo que possui a alma logística é capaz de... É o mesmo sentido, né? Quando a gente fala de ter ciência de algo, ou as ciências sociais, ciências aplicadas, ciências, é o mesmo sentido. É ter ciência de ter o conhecimento sobre, é de aprender sobre determinada coisa. Né? Então, é esse conjunto de conhecimentos a respeito de determinada matéria, ou conteúdo, ou teoria, etc. Né? Então, o filósofo é esse cara que tem a virtude, que significa o controle, a ordem, o equilíbrio. Ele também tem a harmonia, que é a dominação dos instintos ferozes, descontrole sexual, fúria dos sentimentos, a ética, que vai resultar do controle do equilíbrio, predominando a razão. O filósofo tem tudo isso, né? O filósofo é aquele cara equilibrado. Não é aquele cara que tem as paixões, que tem as raivas, não é aquele cara, por exemplo, como o rei, aquele que pega o soldado e manda para frente do campo de batalha para morrer de uma vez porque ele quer desposar a mulher do cara, né? Que tem essas paixões, tem essas decisões assim que é no fígado, né? Que tem vingança, como esses caras que condenaram Sócrates, né? Esses caras que condenaram Sócrates insistentemente ali, o Platão chateado com esses caras. Afinal de contas, né, o cara tão bom, como é que morreu? Então, o filósofo é esse cara que vai tomar as decisões corretas. Ele tem que ter essa condição maior, assim, para governar, para poder tomar, para decidir o destino da vida das pessoas, etc. Então, ele vai trazer a tal da alegoria da caverna. Vocês conhecem a alegoria da caverna? Do Platão? Que, na verdade, é a alegoria da caverna, mito da caverna. É a história a história do Sócrates, né? É o Platão escrevendo o Sócrates falando. Né? Então, isso aqui é importante para entender o que vem a ser sim, para entender o que vem a ser o pensamento do Platão, né? A respeito de quem é o filósofo. Né? Alguém não conhece a história da alegoria da caverna? Eu pergunto, né? Porque teve uma prova uma vez que eu perguntei isso para pedir para falar sobre a alegoria da caverna do Platão e me vieram com. A guria me respondeu. É porque na alegoria da caverna do dragão. Caverna do dragão. Então, daqui a pouco aparece o mestre dos magos ali. Então, alguém não conhece a alegoria da caverna? Eu conto rapidinho. Então, essencialmente, a gente tem 3 sujeitos que estão lá no final da caverna, desde novinhos, desde pequenininhos, assim, desde mais tenra idade, estão lá presos na parede da caverna e eles não conseguem sair do lá. Lá eles são alimentados, lá eles recebem a comida, recebem a água. Tudo que eles conhecem é ficar presos na parede, olhando para a parede oposta, onde está sendo projetada as sombras que vêm da porta da caverna. Até que um dia um deles consegue se soltar e diz, a gente não está preso. E os outros 2 olham para ele e dizem, rapaz, fica quieto, volta ali para... Vem cá, o mundo é esse aqui. Ele disse, não, tem mais coisa lá fora, eu consigo ver por cima de vocês aqui, tem um buraco, eu consigo passar por cima de vocês aqui e eu estou vendo uma luz vindo de lá. Rapaz, fica quieto, rapaz, não existe isso aí. O que existe é isso aqui, ó. A vida é isso aqui, ó. Isso aqui que está projetado na parede. Então ele acaba subindo ali o buraco, no fim ele se depara com a luz na frente dele, e aí olhos que nunca viram a luz vão acabar tendo um impacto, né? Então ele vem dar uma cegueira temporária, assim, nele. Mesma coisa, igual a gente de madrugada, né? Tá tudo escuro a casa, a gente acorda de madrugada, acende a luz para ir no banheiro e dá aquele... Não consegue ver nada, assim, né? Então, deu aquela cegueira assim, me ferrei, dancei agora. Aí ele para, se acalma, aos poucos a vista vai se acostumando, ele vai vendo aquela claridade, a boca da caverna. Aí ele consegue sair, quando ele sai, dá aquela claridade de novo, dá mais uma cegueirinha. E aí ele vê as árvores, vê os objetos, vê os animais, vê o sol, e aí ele vê que o sol projeta uma luz forte, bate nos objetos e faz a sombra no chão. E aí ele já chega na conclusão, então aquilo que a gente vê no final da caverna
no fundo, é a sombra dos objetos, não é os objetos em si, é uma parte dele, uma fração dele, um ponto dele. Então, vamos ter que entender de fato como é que são as coisas. Mas não acaba aí. Esse cara, ele retorna lá para o fundo da caverna. Ele vai lá conversar com os caras que estavam lá com ele. Ele diz, tem um mundo lá fora, existe árvores, existe luz, existe sol, existe céu. E os caras olham assim, tu tá ficando louco? Te acomoda aí, vamos olhar aqui, isso aqui que é verdade, é realidade. Não, mas existe. Ele se irrita com ele, dá uma camaçada de pau. Até que ele, de tanto bancar o chato, acaba convencendo eles. E aí eles vão passar pelo mesmo processo que ele. Quando dá aquela primeira cegueira lá, já querem matar ele. Né? Porra, olha o que tu fez com a gente, agora tu deixou a gente cego. Não, se acalma. Vamos devagar, a vista vai se acostumar, daqui a pouco vocês começam a enxergar de novo, tal. E aí foi acontecendo, até que chegou lá fora e consegue ver a luz, os objetos. Tu tinha razão, existe o sol, existe as árvores, existe a grama, o céu. Né? Então, essa história toda, o Platão usa, então, para dizer que esse é o filósofo. Né? Esse primeiro cara que sai da caverna, ele é o filósofo. Ele é o cara que vai desbravar, que vai tentar conhecer, que vai tentar saber como é que são as coisas, como é que é a realidade de fato, como é que ela efetivamente funciona. E mais importante que isso, o papel desse sujeito não é só o descobrir, ir lá e conhecer, é o retornar para a caverna e fazer com que as outras pessoas que não se adquiriram ainda do mesmo conhecimento que ele faça com que elas também enxerguem, que elas também vejam, que elas também descubram aquilo que ele descobriu. Então tem esse compromisso de propagar o que vem a ser esse conhecimento, essa sabedoria. Né? E ele vai falar justamente sobre isso. Assim. Se a gente pensar no que é a nossa realidade, tem algum comentário aqui? Quarto de Jack. Eu não lembro se eu vi o Quarto de Jack. Não lembro se eu vi. Não, depois eu vou ter que dar vou dar uma olhada depois no trailer. Quarto de Jack é sobre o texto 1? Não, a história da caverna. Ah, tá. Então, aí o Platão então vem trazer isso, assim, né? Se a gente olhar para o que é a nossa realidade, o quanto que a gente adquire de conhecimento, quanto a gente adquire de conhecimento da realidade e como a gente faz uso desse conhecimento, né? Como a gente propaga esse conhecimento. Por exemplo, né? Vocês estão aí 3 anos já no curso de Direito, fizeram uma série de discussões, uma série de debates, se aprofundaram com relação a uma série de temas, assim, e aí vocês vão tentar conversar, então, com os colegas, os familiares, os vizinhos, os primos, eventualmente está numa conversa familiar, assim, de amigo, de papo, de rua, sei lá, de bar, e aí surge temas desses que vocês estudaram, que vocês se aprofundaram, e aí o pessoal vai dizer, não, bandido bom é bandido morto, né? Tem que mandar tudo para cadeia, ladrão de galinha tem que ir para cadeia também. E vocês estudaram criminologia, vocês estudaram direito penal, você sabe das teorias críticas com relação a tudo isso. E aí vocês tentam trazer para ele a verdade, trazer ele para fora da caverna também. Aí vocês começam a falar, a reação dos seus amigos, dos seus familiares é praticamente a mesma dos caras quando ele tentou trazer para fora da caverna. Né? A vontade deles de te bater, né? Não querem aceitar, não querem reconhecer, não querem admitir aquilo que tu já aprendeu, tu já compreendeu. Né? Então tem um processo de resistência. Ah, nem fale, Zé. É isso aí, não é? Bacana, assim, que justamente traz todos esses questionamentos. É uma reflexão como é o da alegoria da caverna do Platão. E ele traz isso para um outro patamar que é o da sociedade contemporânea.
E isso está bem próximo de uma série de discussões, uma série de debates que a gente já vem fazendo aí ao longo do curso, né? Desde o do início dele, de qual é o nosso papel, para quem que a gente serve na sociedade, para que serve o nosso trabalho, né? Por que a gente existe, né? Por que determinadas decisões são tomadas. Está tudo atrelado com esses conceitos, essas críticas, né? De novo, dá para consumir cultura, dá, mas tem que saber fazer uma leitura dela, né? Tem que saber entender dela. Não pode assistir um filme desse e ficar achando que é só uma intriga de tiroteio, karatê e arte marcial, né? Então tem que entender que tem um contexto por trás disso, tem algo mais relevante por trás disso, e que vale a pena gerar reflexão, o debate sobre isso, né? Então o Platão vem falar então sobre a justiça, vai discorrer sobre a justiça. Ele fala sobre a justiça humana, aponta a justiça humana como ineficaz e relativa, afinal de contas condenou Sócrates, né? Se a justiça humana fosse boa, funcionasse de verdade, o Sócrates estava vivo ainda. O que vale mesmo é a justiça metafísica, que é a vontade dos deuses. Essa, sim, é infalível e absoluta. Para Platão justificar isso, esse conceito dele de justiça, ele traz, então, um mito de Er. E quando ele traz o mito de Er, vejam, ele traz um mito que já é antigo para ele, não é algo novo, ele não inventou isso, já estava presente dentro da cultura grega, como já sendo algo antigo, e o mesmo mito, a mesma história vai ser identificado em diversas outras civilizações antigas. Então, não é um conto exclusivo dos gregos, né? É algo que está propagando em diversas culturas. Qual é a história do mito de Er? E aí, os gregos chamam de Er, conforme as outras culturas chamam de outros nomes. Mas qual é a história do mito de Er? O Er é um soldado que vai para a guerra. E lá na guerra ele morre no campo de batalha. A guerra se estende por mais alguns dias, até que encerra a guerra. E 7 dias depois que ele morreu, eles vão lá para resgatar os corpos, justamente para poder velar e enterrar, como determina a vontade dos deuses. Quando chegam lá para pegar o corpo do Er no chão, o corpo está intacto, inteiro, ele não apodreceu nesse período. E na hora que eles tocam no Er, o Er desperta. E aí eu disse, mas o que houve aqui? Tu deitou aqui e cochilou? Não, eu morri. Eu morri e voltei à vida para contar essa história. Que história? Eu estava vagando pela Terra, estava vagando pelo mundo, não via nada, não conhecia nada, estava simplesmente andando, até que veio uma entidade e me disse que eu tinha uma missão, que eu precisava conhecer algumas coisas e propagar aquilo que eu ia conhecer. E aí pegou ele e levou lá para um campo verdejante, assim, aquela planície bonita, cheia de gente feliz, alegre, né, cantando, as pessoas tudo contentes, assim, ele assim, o que é isso aqui? Isso aqui é a terra dos justos. É aquela terra para onde vêm as pessoas que fazem o que vem a ser a determinação dos deuses, cumprem a vontade dos deuses, atendem o que os deuses determinam como sendo o comportamento correto, a ação correta. E aí pega o sujeito, o Er, e leva ele para uma caverna profunda, quente, né? Ele só começa a ouvir gemidos, grunhidos, ele olha para um buraco da caverna e vê as pessoas sendo torturadas, agonizando, uma água escaldante, né? Um vapor quente, abafado, e aí ele olha assim, então, o que é isso aqui? Isso aqui é o lugar para onde vêm os injustos, aqueles que não cumprem as determinações dos deuses. Então você volta para o seu lugar, volta para a Terra e propaga isso para as pessoas, que as pessoas precisam respeitar o que vem a ser as determinações dos deuses, senão elas vão parar aqui nessa caverna escaldante, ao invés de ir para a planície verdejante. E aí o Platão faz uso dessa alegoria, dessa história que eles já conheciam, para dizer justamente que as pessoas precisam respeitar o que vem a ser a vontade divina, tem que cumprir o que é o certo, o que é o correto, e não necessariamente cumprir as determinações dos homens, porque a justiça humana ela é falha.
Então, a pessoa tem que fazer aquilo que é o certo, o que é o correto. Então, Platão crê que Sócrates, certamente, por ter sido um homem bom, que sempre cumpriu aquilo que é o certo, Sócrates está lá na planície verdejante, enquanto os sujeitos que condenaram Sócrates, esses vão acabar parando lá na caverna escaldante, né, por conta das decisões que tomaram, do egoísmo, etc. Então, Sócrates traz esse conceito aí do que vem a ser a justiça. E esse é um conceito importante porque a gente vai retomar na próxima aula, quando a gente entra na filosofia medieval, né, que a gente começa a explicar o que vem a ser esse pensamento filosófico medieval, que vai se apegar muito aos conceitos de Platão. Então, Platão então idealiza o modelo de Estado, modelo de político. Ele diz que o trabalho tem que ser dividido pelas classes sociais. Então, nós temos uma classe dos filósofos. O filósofo é o cara bom, é o cara imparcial, é o cara justo, que não tem aquela raiva do fígado ali, né? O cara mais correto. Então, o filósofo tem que exercer a função política. O filósofo, para o Platão, tem que ser o cara que vai decidir, que vai governar, que vai tomar as decisões corretas, que vai criar as leis, porque isso não vai favorecer ninguém. Vai tentar ser o mais justo possível. Já os soldados, que estão acostumados com a guerra, com o conflito, com prender, com se defender, esses vão ser responsáveis pela defesa. Enquanto os comerciantes, que já estão acostumados a trabalhar com dinheiro, com comércio, os comerciantes têm que ocupar a função econômica, né? Tem que cuidar da economia. E cada um deles não pode intervir naquilo que vem a ser o papel do outro. Quando Platão propõe isso, isso é resgatado posteriormente, então, por Montesquieu, que vai pensar, então, a tripartição de poderes do Estado moderno. Vai pensar, então, a ideia de três poderes que se auto-fiscalizam, mas que não intervêm o seu papel com relação ao outro, né? Só que traz isso para um outro patamar. E esse estado platônico, né, esse estado que o Platão propõe, ele é um meio, então, para a realização da justiça. É uma forma de tentar alcançar o que vem a ser a justiça, essa justiça divina. Na sequência do Platão, então, temos Aristóteles. Aristóteles vai defender uma prática diferente do que vem a ser do Platão. Aristóteles ele está muito mais atrelado com a realidade, enquanto Platão idealizava, Aristóteles é o cara do real, do concreto, de como as coisas de fato são, né? Então, Aristóteles está mais preocupado em entender como funcionam as coisas no Estado grego. E um dos principais objetos de estudo dele é justamente a justiça, que é um tema caro para nós em termos de filosofia do direito. Então, o Aristóteles é visto como um realista. E temos algumas obras do Aristóteles que se discute se de fato são dele, porque vocês bem lembram que durante o período medieval, nos monastérios, os monges pegavam aqueles papiros dos textos gregos clássicos e transcreviam isso no formato de livros, como a gente conhece hoje. E reza a lenda que teve um desses monges aí que se empolgou tanto com as obras do Aristóteles que foi lá e escreveu a sua própria obra do Aristóteles. E depois anunciou, encontrei um papiro perdido lá e está aqui o livro do Aristóteles. E se discute se de fato foi Aristóteles que escreveu aquilo ou não. Porque havia uma série de inconsistências com relação aos escritos originais que são atestados como do Aristóteles mesmo. Então, a justiça do Aristóteles, isso é um ponto importante para nós. Aristóteles diz que a justiça não é apenas o conhecimento do que é justo e do que é injusto que faz um indivíduo menos ou mais virtuoso. A ética do ser humano ela está baseada na ação, ou seja, para o Aristóteles, essencial não é conhecer a lei, conhecer o que é o certo a se fazer, é o praticar o certo a se fazer. Por quê? Porque o sujeito pode, quando se depara com uma situação que não há uma fiscalização, que não há uma previsão legal, que não há alguém que está cobrando dele a medida correta, se ele conseguir se deparar com uma situação em que ele pode eventualmente tirar um proveito
porque não há porque há uma brecha na lei, por exemplo, se o sujeito tirar proveito disso, ele continua sendo justo, porque ele cumpre a norma, ele cumpre a lei. Já o sujeito virtuoso vai ser aquele que, independente do que prescreve a lei, independente do que prescreve a norma, ele sempre vai fazer a coisa certa. E isso é proveniente não só de uma disposição de prescrição legal, mas da forma como o sujeito sempre agiu ao longo da sua vida. Então, Aristóteles diz o seguinte: ó, o cara é novo, né, é criança, e quando é criança, ele é ensinado a praticar sempre o bem, sempre o correto. Então, ele não pega o que não é dele, não toma o que não é dele, aquilo que ele pegou emprestado, ele devolve, né, ele não mente, então ele vai fazendo isso ao longo da vida. E ao fazer sempre isso ao longo da vida, até sempre essa prática de fazer o certo, quando chega nesse momento determinante em que não há uma prescrição legal, não há uma determinação do que se deve fazer, ele vai lá e faz o certo igual. Já aquele sujeito que pegou emprestado o lápis do amiguinho e não devolveu, pegou a borracha emprestada do amiguinho e não devolveu, quando vê, achou dinheiro no chão, se preocupou em pegar para si, não para encontrar o dono. Ou vai realizando outras práticas pequenas ao longo da vida, que vão demonstrar, então, a tentativa de tentar tirar uma vantagem ou algo do gênero. Esse sujeito, quando chega lá na frente, mesmo que ele esteja sempre cumprindo a lei, esse sujeito, quando chega lá na frente, que ele tiver uma oportunidade de tirar uma vantagem, de se beneficiar, ele não vai conseguir saber fazer o que é o certo. Por conta dessa prática dele, ele vai sempre tentar tirar vantagem. Ele vai sempre tentar ganhar em cima dos outros. É o cara que vai lá e vai tentar sempre tirar um proveito, porque para ele já concebeu o pressuposto moral dele, o pressuposto ético dele, em que ele determina o que é o mais vantajoso para ele, e não o que é o certo a se fazer. Então, para o Aristóteles, isso está intimamente relacionado com a ação, com o comportamento. Então, é aquela história, né? Não importa o valor do objeto, né? Mas se não é teu, não pega. Porque tudo isso, esses hábitos constantes vão modificar o que vem a ser a conduta do sujeito. É o que, pelo menos, o Aristóteles defendia. Então, a política tem como tarefa traçar as normas suficientes para orientar a polis e seus cidadãos para a realização do bem comum. Aristóteles acreditava que tu não precisa criar regra para tudo, tu não precisa criar regra para especificar tudo, tem que criar só normas gerais, porque ao estabelecer uma norma geral, uma regra geral, a população já vai saber o que tem que ser feito e vai cumprir adequadamente, né? Isso, para uma civilização grega antiga, pode até ser que funcionasse, mas para um mundo complexo como é o nosso de hoje, é difícil de compreender isso, né? Então, Aristóteles volta à vida hoje, ele vai olhar a quantidade de lei federal, estadual, municipal, decreto, portaria, resolução, vigilância sanitária, ministério, polícia, corpo de bombeiro, ele vai infartar, né? Só volta à vida e já... Né? Porque é o grau de complexidade que está a nossa sociedade hoje. Então, a virtude, assim como o vício, vai se adquirir pelo hábito. A lei, por Aristóteles, né, que eles chamam de nomos, é uma prescrição de caráter genérico que a todos vincula, cujo fim é o bem da comunidade. Então, a lei é vista para alcançar o bem. Justiça e virtude são idênticas no convívio social, mas diferentes quanto às motivações. Como é que é, Larissa? Não, não é pela força da lei, é pela prática do sujeito. O que vai separar o sujeito, aqui, ó, o homem justo e o homem virtuoso, é justamente sobre a conduta do sujeito. Então, o sujeito pode conhecer a norma, pode conhecer a lei, pode estar sempre cumprindo a lei. Ele vai ser um homem justo, mas ele não é um virtuoso, porque o virtuoso é aquele que, independente do que a lei estabelece, ele vai fazer o certo, ele vai fazer o correto. Então, o virtuoso está acima do que vem a ser o justo.
Então, o Aristóteles, durante um período da vida dele, ele faz o que a gente chamaria hoje de um estudo empírico. Tranquilo, é isso aí, tem que perguntar mesmo. Ele faz o que a gente chamaria hoje de um estudo empírico, né? Ele vai tentar ir a campo, ele vai até as 7 grandes cidades gregas, cidades-estados, visita elas, e conversa com todas as pessoas, assim, para entender os aspectos culturais, etc., e entender o conceito deles de justiça. E aí ele conversa desde a dona de casa, a criança, o escravo, o político, o juiz, conversa com todo mundo para eles dizer o que eles entendem por justiça. Então ele pega tudo isso, compila e tenta trazer um conceito geral de justiça que ele vai chamar de justo total. Justo total para Aristóteles, então, é a observância da lei, o respeito ao que é legítimo e o que vige para o bem comum. A partir desse conceito geral, ele traz outros subconceitos que estão atrelados a esse conceito geral. Por exemplo, o caso do justo particular distributivo e o justo particular corretivo. Justo particular distributivo é uma divisão de bens ou direitos em igualdade, uma divisão geométrica para os iguais. É o caso, por exemplo, quando a gente fala em sucessão entre irmãos, né? Então, os irmãos vão receber a herança, 3 irmãos vão receber a herança, daquilo que é a cota deles, a gente faz um justo particular distributivo, a gente faz a divisão igualitária. Então, 33,33% para cada um. Né? Tento fazer a divisão mais precisa possível. Já o justo particular corretivo, ele busca uma divisão aritmética para todos, mas no sentido de recuperar o status quo. É quando a gente vê, por exemplo, uma sociedade de ações, né, uma firma, um empreendimento em que é feita uma sociedade, um sujeito entra com 20% de cotas e o outro entra com 80% das cotas. E ao longo dessa sociedade, eles vão trabalhando, vão adquirindo, vão crescendo, e chega num determinado momento e gera um desentendimento. Então, na hora de fazer a separação, a divisão dos bens, do que foi adquirido no período, um fica com 40% das cotas e o outro com 60%, quando a disposição inicial não era essa. Então, o justo particular corretivo vem justamente para tentar corrigir isso. Não é para fazer uma divisão igualitária, é para garantir aquela situação anterior, do status quo. Então, para garantir que aquele que tem 40 retorne a 20 e o que tem 60 retorne a 80. Né? Além disso, o Aristóteles vai falar sobre o justo político, que é a justiça no meio social da polis, que é direcionada para o cidadão, são os direitos inerentes à participação em praça pública, na ágora, poder falar, poder se defender, poder acusar, é um tipo de justiça. Vai falar sobre o justo doméstico, né, a justiça com relação à mulher, aos filhos, aos escravos. Então, o cidadão grego é uma coisa, as mulheres, os filhos e os escravos é outra coisa. Eles têm direitos próprios, bem menores do que o cidadão grego, mas tem. Né? Por exemplo, o escravo grego é melhor do que o assalariado brasileiro 2020. Né? O escravo grego, se o grego tem um escravo, ele é obrigado a fornecer para o escravo a moradia e a alimentação. Se a gente pensar no que é um assalariado hoje, né? Um sujeito que tem um salário mínimo, R$1.000 por mês, com família, olhe lá, tu garante a moradia, quem dirá a alimentação. Né? Temos ainda o justo legal, que são as prescrições entre os cidadãos. Então, o sujeito vai lá, um contrato de compra e venda, né? Um acerto entre vizinhos. Então, é um justo que está estabelecendo as relações entre os indivíduos. Né? E temos ainda o justo natural. Quando a gente fala de natural, de novo, estamos falando da natureza, estamos falando do metafísico, estamos falando das divindades. Então, o justo natural está atrelado ao aspecto religioso, né, dos deveres do sujeito para com relação à sua religiosidade, ao seu culto, ao seu templo, pagamento de dízimo, né, o compromisso que ele tem aí com relação a essa religião dele. Então, é isso. Assim, o Aristóteles tenta trabalhar o máximo possível o que vem a ser esse conceito de justiça. De novo, ele não idealiza como faz o Platão. Ele tenta constatar a partir da realidade, da conversa com as pessoas, de como os indivíduos naquela época entendem o que devia ser a justiça. Temos ainda uma outra contribuição importante do Aristóteles para nós, que é a lógica aristotélica, né? Ou aquilo que a gente chama de silogismo.
que é a ideia de tentar sistematizar e sintetizar o máximo possível o que é o raciocínio humano. O Aristóteles quer tentar pegar o que é a base da forma de pensamento das pessoas. Como é que eu reproduzo o pensamento das pessoas? Como é que eu reproduzo a forma que as pessoas pensam, que elas raciocinam? A ideia é tentar explicar isso. Então, ele estabelece um conjunto de regras, né, em que ele diz que, a partir de duas premissas, eu já consigo ter o raciocínio humano. Eu já consigo chegar a uma determinada conclusão, né, que é a síntese. Então, um exemplo clássico, né? Todos os homens são mortais. É uma afirmação. A segunda afirmação, Sócrates é homem. Ora, se todos os homens são mortais e o Sócrates é homem, logo, aí é onde entra o raciocínio humano, Sócrates é mortal. É a forma como a gente pensa, como a gente tenta sintetizar o máximo possível a nossa compreensão sobre a argumentação. E isso parece simples, mas não é. Isso está presente na nossa rotina, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, né? Típico de concurso, sei lá. Quando a gente fala da lógica aristotélica, nós estamos falando essencialmente de como é que a gente constrói o nosso argumento. Vocês que estão fazendo aí o estágio, estão lá redigindo as petições de vocês, né? E o professor está lá, bem chato, dizendo lá, ó, desenvolve um argumento, desenvolve um argumento. O que é um argumento? O argumento é tu auxiliar no processo de construção daquela racionalidade, daquele conhecimento, de como tu vai interpretar aquilo. Não tu interpretar, porque tu já sabe onde é que tu quer chegar, mas como é que tu convence a outra pessoa. Se a gente olha o que é uma petição inicial, ela é essencialmente essa lógica da construção do silogismo. Eu vou montar os fatos. O que são os fatos? É a primeira afirmação. Fulano fez tal coisa. Eu trago a segunda afirmação. Vou lá trazer o do direito. Aí eu digo, quando se faz tal coisa, o ordenamento jurídico prescreve que tem que pagar, tem que indenizar, tem que mandar fazer, tem que cumprir determinada obrigação. Logo, eu chego na minha conclusão que são os meus pedidos. Logo, requeiro que o fulano faça tal coisa, que o fulano cumpra determinada obrigação, que tenha uma obrigação de fazer, etc. Então, pensar o que vem a ser a lógica do raciocínio, né? Essa construção da linha de pensamento, ela é essencial para a gente compreender o que vem a ser a nossa própria principal ferramenta de trabalho, que é a argumentação e o peticionamento, né? A redação, o texto. Quando a gente pensa em lógica, principalmente lógica jurídica, né? Eu tive a oportunidade de cursar na graduação lógica jurídica. Pensa num troço legal. Difícil. Mas, enfim, gostava. Então, quando a gente está pensando nisso, de construir o argumento, de desenvolver isso, a gente está falando exatamente de como é que eu gero esse processo de narrar, de relacionar isso com o direito para fazer com que o outro chegue na mesma conclusão que a gente. Como é que eu convenço o juiz daquilo que eu estou afirmando? Né? Então, se a gente pegar aqui um outro texto, aqui, um texto mais jurídico mesmo, né? Aqui tem um exemplo de silogismo informe. A defesa pretende provar que o réu não é responsável do crime por ele cometido. Essa alegação é gratuita. Acabamos de provar para os testemunhos irrecusáveis que, ao perpetrar o crime, o réu tinha um uso perfeito da razão e nem podia fugir às graves responsabilidades desse ato. É um texto normal, um texto jurídico, né? Uma petição. Se eu sintetizo isso para a lógica aristotélica, para o silogismo, né? Eu vou trazer ali, ó. Todo aquele que perpetra um crime quando no uso da razão é responsável por seus atos. A primeira premissa. A segunda premissa. Ora, o réu perpetrou um crime no uso da razão. A consequência, né? O raciocínio lógico que a gente chega, logo, o réu é responsável por seus atos. Isso aqui é eterno? Funciona em tudo quanto é caso? Não, não funciona em tudo quanto é caso. A gente tem até
os chamados falsos silogismos, né? Que faz com que a gente chegue a conclusões equivocadas. De vez em quando a gente vê conclusões equivocadas em prova, assim, né? Mas, por exemplo, o mar é salgado, o biscoito é salgado, logo o mar é um biscoitão, né? Um troço assim maravilhoso, né? Então, nem sempre funciona. Até meio matemático. Como assim até meio matemático? Ah, tá, a forma de raciocínio ali. Então, no caso do direito, ele é mais complexo, né? Não pode ser visto como um entendimento pura e simplesmente racional. E isso a gente vai ver ao longo do nosso semestre. A gente vai se aprofundar nas teorias mais contemporâneas, a gente vai ver que eu não posso sintetizar o direito pura e simplesmente é uma lógica racional. Ele vai além disso. E a gente vai ver o porquê disso, né? Por fim, temos então Cícero. Gente, eu acho que eu pulei alguma coisa, estou falando muito rápido. Por fim, temos o Cícero, né? O Cícero, ele é um romano, traz uma série de contribuições, uma série de discussões na época dele. O período dele é o do direito romano clássico, né? Ele está lá, a jurisprudência, edito dos magistrados, costume, legislação, então está no auge assim do direito romano. E o Cícero é um cara extremamente produtivo, assim, ele tem contribuições na política, na moral, teologia, direito, literatura, retórica, oratória e ética. Um cara excepcional. Só que é um cara que não quer qualquer problema. Cícero é um cara que quer chegar para o Cícero e dizer assim: ô Cícero, eu tô com um problema aqui que o fulano não cumpriu o contrato que ele fez comigo. Tu tem um contrato? Tenho. E ele não cumpriu? Tenho. Então fala com outro. Né? Não quero perder tempo com isso. O Cícero não queria saber disso. O Cícero queria saber dos grandes problemas. O Cícero queria as grandes discussões. Aquilo que o ordenamento jurídico não traz de solução. Aquilo que o ordenamento jurídico não traz de resposta pronta e acabada. Ele quer se aprofundar nessas temáticas, nesses assuntos. Ele é fundamentado na ética estoica, ele foi discípulo de Posidônios, e que buscava, então, a independência do homem sobre tudo que o cerca. A ética estoica, também chamada de ética... parece contigo, Zé? A ética estoica, que é a ética da ataraxia, buscava, então, uma harmonia do corpo do homem, do corpo, da moral e do espírito. A ética estoica, ela buscava, então, um homem respeitando o universo, suas leis cósmicas e a si. Quando fala de leis cósmicas, de novo, né? O cosmos são os deuses. Então, o estoicismo defendia essa conexão entre o ser humano com aquilo que vinha a ser as divindades. Só que essa conexão do estoicismo gera um atrelamento do ser humano com relação a respeitar e fazer cumprir o que é a vontade das divindades. É isso que a ética estoica vai defender. Então, ela é centrada na ação e não contemplação, o cumprimento dos mandamentos éticos pelo simples dever, e o ser humano, portanto, não pode se sobrepor à natureza. Então, a gente precisa respeitar, na condição do ser humano, aquilo que vem a ser essas determinações divinas, né? Respeitar o que vem a ser esses grandes mandamentos estabelecidos aí pelos deuses. Então, o Cícero, a partir dessa ética estoica, vai acabar desenvolvendo uma ética própria, né? Ele se atém a discutir o que depende da incerteza da especulação e não da certeza documental, que foi isso que eu comentei. Ele não quer uma solução pronta e acabada, não quer ficar discutindo a ação de cobrança, né? A execução. Ele quer os grandes problemas, os grandes dilemas. Para ele, o parâmetro de conduta humana deve ser a observância da lei natural. Para ele, então, o ser humano, atendendo o que vem a ser essa ética estoica, o ser humano tem que respeitar aquilo que vem a ser a lei natural. Portanto, o que o Cícero propõe de novidade, né, ele quer resolver os grandes conflitos. E um dos maiores conflitos que a gente vai ter presente dentro dos romanos
é justamente aquela discussão que a gente inaugurou a aula, quando começamos a falar dos gregos, que a gente falou lá da nossa amiga Antígona, que é o conflito entre a lei positiva e a lei natural, o conflito entre a lex romana e o que vem a ser a determinação dos deuses. Porque quando, no período do Cícero, o que a gente tem? A gente tem um juiz, que é o juiz que cuida da lei romana, que tudo que é pertinente à lei romana ele vai respeitar e vai obedecer. E temos um outro juiz que é relativo àquilo que vem a ser os conflitos inerentes à religião, com relação às crenças. Então, esses dois estão em pé de igualdade, estão na mesma condição. Então, quando é assunto de competência da lei romana, esse aqui resolve. Quando é da questão religiosa, esse aqui resolve. Mas como é que resolve quando conflita uma coisa com a outra? Quando o comportamento humano conflita com aquilo que vem a ser a determinação da lei religiosa, né? Um conflito da lei natural com a lei positiva. Então não tem uma solução pronta e acabada para isso. E o Cícero quer acabar com isso, quer resolver o problema. Então a jogada do Cícero, o que é? É dizer que a lei humana, essa lei humana, a lex romana, ela deve ser decorrente da lei natural. Ou seja, o Império Romano ele tem que criar as suas leis baseado naquilo que é a vontade dos deuses. E isso, em tese, não tem uma novidade. Né? É mais uma questão de hierarquia. Né? Então, isso não é novidade para esse período. O que é a novidade para esse período que o Cícero quer resolver o problema? Para ele, né, nós temos os romanos tinham uma infinidade de deuses igualzinhos os gregos, né? Tanto é que ele está fazendo uma tabela comparando os deuses romanos com os deuses gregos. Então, se cada um vai obedecer a um deus diferente, é uma vontade diferente, vai dar um conflito diferente. O que o Cícero propõe, então? A lei romana se submete ao que vem a ser a lei divina. No entanto, tu só vai rezar para aquilo que o Estado determinar. Então, o Estado diz qual Deus tu deve seguir, qual Deus tu deve obedecer. E a partir desse pressuposto, então, o Estado determina qual é a religião oficial, qual que ela deve ser seguida, qual que ela deve ser respeitada, e a partir dessa religiosidade estabelece parâmetros que vão determinar como é que eu crio a lei. E aí eu tenho uma uniformidade de entendimento. Eu não vou ficar entrando no conflito com deuses diferentes, com entendimentos diferentes. Porque a religião vai estabelecer, o Estado vai estabelecer uma única religião. Tanto é que na sequência, né, não necessariamente logo em seguida, mas algumas décadas depois, o Estado romano vai estabelecer uma religião oficial de Estado e vai assumir o cristianismo como religião oficial de Estado e a partir daí, com base no que o Cícero estabeleceu, e aí a gente começa a base para o que vem a ser o estabelecimento, então, não só a queda do Império Romano, mas a ascensão do período medieval, né, com base nesse pressuposto. E a configuração do que vem a ser essa sociedade medieval vai se dar justamente por conta desse atrelamento do Estado com relação a uma religião, né, que começa com essa discussão do Cícero, porque o Cícero via o problema do conflito da lei natural com a lei positiva como algo que incomodava, porque não tinha uma solução pronta e acabada. Então, e aí para ele, então, a república tem que ser voltada para o bem comum. Então, tá aqui as referências de hoje, né? O Bitar, o curso de filosofia do direito, o Keffer, além de outros autores que a gente acabou citando, sem mencionar aqui diretamente. Para quem se interessar, tem no YouTube o filme completo ali do Sócrates, com legenda em português ali, que a gente assistiu um trecho. Tem uma filmagem de Antígona, também com legenda em português, mas é um filme bem antigo mesmo, é preto e branco, está ali disponível para vocês. E tem esse programa ali, que é baseado num grupo de pesquisa, num projeto lá da Unicinos, chamado Direito e Literatura. Todos os programas antigos estão ali postados nesse canal aí no YouTube.
extremamente recomendável, assim. Não sei se vocês conhecem, se não conhecem, procurem. Não precisa nem ser com relação ao Antígona, né? Vocês podem buscar com relação a outras obras assim clássicas da literatura que eles vão trabalhar em termos de debates e discussões. São debates extremamente frutíferos, assim, que vão estar relacionando aí o direito com relação à literatura, às produções artísticas, né? Debates extremamente bons assim para entender essa relação do aspecto cultural de determinados povos em determinado momento quando se cria aquelas obras, assim, né? Eu assisti alguns programas assim, e todos os que eu vi excepcionais, assim, de alto gabarito, assim, alta discussão, assim. Então tem lá disponível quem quiser visualizar. E o outro que eu citei ali, né, o Matrix, que a gente viu um trechinho do filme ali, que é bacana também aí, sobre essa história da alegoria da caverna, né? E é isso. Para hoje, isso é o que temos para hoje.